Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de dezembro de 2025. São 9 horas da manhã. O ministro Gilmar Mendes simplesmente puxou o tapete de uma nova tentativa de golpe anunciada à farta pelos bolsonaristas ao longo deste ano. Disseram mais de uma vez, cada um deles, sobretudo o Flávio Bolsonaro, a família, os nazi-parlamentares da extrema-direita, todos eles disseram basicamente o seguinte: nós vamos formar maioria no Senado em 2026 para derrubar o ministro do STF ou ministros do STF que nos desagradem a partir de 2027. Não disseram que iam, possivelmente, promover o impeachment de ministros do STF que cometessem crime de responsabilidade, que fizessem algo errado. Não, porque a Constituição de 1950 já recepciona essa possibilidade. Não, eles disseram que iam usar a maioria para se livrar de ministros que eles não gostam. Simples assim, uma tentativa de golpe básica. Não é? Nada mais que isso. Muito bem, Gilmar Mendes foi lá e vamos analisar a lei do impeachment de 1950, quando nós vivíamos em outro mundo. Foi logo depois do regime de Getúlio Vargas, e essa Constituição de 1950 permite a qualquer cidadão e a qualquer deputado, a qualquer senador, entrar com essa iniciativa de impeachment de ministros do STF por qualquer razão, por decisão, inclusive, por decisão que eles tomem. E a análise do STF sobre isso foi basicamente que isso é inconstitucional, porque existe uma figura chamada controle de constitucionalidade. E esse dogma do direito ocidental, ele vige em 132 países. Então você vai saber, nesta edição, uma pesquisa feita pelo Blog da Cidadania revelou que o Supremo, as Supremas Cortes, elas têm a última palavra em 132 democracias, em um mundo que tem 193 países filiados à ONU. Então, senhoras e senhores, nós estamos em boa companhia, e o artigo 102 da Constituição de 1988, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, determina que cabe ao STF a prerrogativa de anular leis, anular decisões do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, e inclusive julgar presidente da República e parlamentares. Então, em qualquer democracia sólida, a última palavra é do Supremo Tribunal Federal, ou melhor, da Suprema Corte de todas as nações democráticas desse planeta, dos Estados Unidos, as nações centro-europeias. A última palavra é sempre da Suprema Corte, com exceção de apenas 8 países, por razões muito específicas. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Controle de constitucionalidade, a AGU explica.
O controle de constitucionalidade é a verificação da compatibilidade formal e material de leis e atos normativos perante uma Constituição. Isso só é possível se existir uma Constituição formal e rígida e um órgão dotado de legitimidade para realizar o controle. No Brasil, a regra geral adotada é a do controle de constitucionalidade jurisdicional, ou seja, aquele realizado pelo Poder Judiciário. A doutrina costuma dividir esse controle jurisdicional em controle difuso, aberto ou concreto e o controle concentrado, reservado ou abstrato. O controle difuso, de origem norte-americana, é aquele que pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal, em um caso concreto, e tem eficácia inter partes. Assim, a decisão afeta apenas as partes envolvidas naquele determinado processo. Vale destacar que, segundo o artigo 97 da Constituição Federal, uma norma só pode ser declarada inconstitucional com o voto da maioria absoluta dos membros de um tribunal ou do órgão especial, salvo se já houver uma jurisprudência pacificada naquele tribunal ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Já o controle concentrado só pode ser feito por pessoas e entes especialmente legitimados para promover ações especiais, que em regra são apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal. Podemos citar como ações de controle concentrado de constitucionalidade a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nesses casos, é feita uma verificação de compatibilidade da norma em abstrato, ou seja, não precisa que o Poder Judiciário analise um caso concreto para verificar a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de determinada norma. A decisão produz efeitos erga omnes, ou seja, para todos. Terá também efeito vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário e para a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. É possível também que leis ou atos normativos estaduais ou municipais sejam objeto de controle de constitucionalidade, tomando como parâmetro a Constituição estadual. Nesse caso, é necessário o ajuizamento de uma representação de inconstitucionalidade perante os tribunais do Estado ou do Distrito Federal. Que está no estúdio aqui comigo, Andresa, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Contexto. Oi, Neila, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o programa. Olha, temos assunto importante porque a gente veio falando aqui desde julho, Andresa, sobre as eleições, a importância das eleições no Congresso Nacional no ano que vem, que talvez sejam mais importantes até do que as eleições presidenciais. A coluna da Andresa tem matéria quentinha que fala sobre os números de senadores que podem vir aí com o Bolsonaro puxando, né? Com o Bolsonaro como puxador desses nomes, inclusive o filho dele, Carlos Bolsonaro, que acabou de dizer que vai ser candidato por Santa Catarina, o que deixou, inclusive, Carol de Tone, que deve sair, né, do partido, bem chateada com isso. Mas temos aí um número grande. Conta pra gente, Andresa, sobre esses números para o Senado no ano que vem. Pois é, Neila, a revanche bolsonarista deve vir aí pelo Senado no ano que vem, tanto que já acendeu até um alerta ali, né, no PT, de que o presidente Lula também já falou que vai precisar, em algum momento, reforçar os candidatos do partido ao Senado, porque a grande disputa vai estar ali. Por que é o Senado, né? Porque no Senado é que se vota ali impeachment do presidente da República, ali a fase final do impeachment e também impeachment de ministro do Supremo. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, decidiu que somente a Procuradoria-Geral da República pode pedir impeachment de ministros da Corte. O presidente do Senado, Alcolumbre, reagiu. Afirmou que a medida representa grave ofensa à separação dos poderes. O caso chegou ao Supremo em duas ações. O Partido Solidariedade e a Associação dos Magistrados Brasileiros questionaram trechos da lei do impeachment de 1950. Segundo a lei, qualquer cidadão parlamentar ou não pode denunciar ao Senado os ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República pelos crimes de responsabilidade, infrações políticas cometidas por agentes públicos. Em 132 países, última palavra é da Suprema Corte. Em apenas 8 nações, as Supremas Cortes não têm poder de anular leis. Na Constituição Brasileira, artigo 102 dá esse poder ao STF. Em 132 países, a última palavra é da Suprema Corte. Em apenas 8 nações, as Supremas Cortes não podem anular leis do Parlamento. No Brasil, o artigo 102 da Constituição dá esse poder ao STF. A Constituição é a lei maior do país. Em 132 países do mundo, incluindo Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Uruguai, Costa Rica e quase toda a América Latina, a Suprema Corte ou o Tribunal Constitucional
tem o poder de anular qualquer lei aprovada pelo Congresso se ela violar a Constituição. Esse mecanismo chama-se controle de constitucionalidade e existe para impedir que maiorias passageiras destruam direitos fundamentais ou a própria democracia. No Brasil, o artigo 102 da Constituição de 1988 é cristalino. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, podendo julgar ações diretas de inconstitucionalidade e declarar leis inconstitucionais com efeito para todo o país. Esse poder não é ativismo, é mandato expresso da Constituição. A Lei número 1079 de 1950, que regula o impeachment de ministros do STF, foi feita no governo Vargas, 38 anos antes da Constituição de 88. Nunca foi revista à luz da atual Constituição. Por isso, em 3 de dezembro de 2025, o ministro Gilmar Mendes suspendeu trechos dela que permitiam qualquer cidadão apresentar denúncias sem filtro, exatamente para evitar abusos políticos e proteger a independência do judiciário, decisão alinhada ao que acontece na esmagadora maioria dos países. Enquanto isso, a extrema-direita brasileira anuncia abertamente que quer eleger maioria no Senado em 2026 para derrubar ministros do STF sem crime de responsabilidade claro, apenas porque discordam das suas decisões. O objetivo declarado é soltar Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe, e mais algumas outras questões políticas, e capturar o Poder Judiciário. Dar esse poder ilimitado ao Parlamento é o oposto do que fazem 132 países, incluindo as maiores democracias do planeta. Confira, então, os 132 países onde as leis da Suprema Corte podem anular leis do Parlamento. Na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, América Central e Caribe, Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Trinidad e Tobago, na América do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraná, Paraguai e Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Ásia e Oriente Médio, Bangladesh, Camboja, Coreia do Sul, Filipinas, Índia, Indonésia, Israel, Japão, Malásia, Maldívias, Mongólia, Nepal, Paquistão, Sri Lanka, Tailândia, Taiwan e Timor-Leste. Na África, África do Sul, Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Comores, Congo, Costa do Marfim, Egito, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Quênia, Madagascar, Malawi e Marrocos, Maurício, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, República Centro-Africana, Ruanda, Senegal, Seychelles, Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia, Zimbábue. E na Oceania, Austrália, Fiji, Ilhas Marshall, Micronésia, Palau, Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão, Tuvalu, Vanuatu. Os 8 países onde a Suprema Corte não pode anular leis do Parlamento são Reino Unido, soberania parlamentar absoluta, Países Baixos, artigo 120 da Constituição, Suíça, artigo 190, leis federais imunes, Nova Zelândia, soberania parlamentar, Dinamarca, revisão judicial muito limitada, Suécia, revisão só por tratados, Noruega, parlamento pode reafirmar leis por 2/3, e na Finlândia, sem poder explícito de anulação à Suprema Corte. E são por questões muito específicas em sociedades as mais evoluídas do planeta, onde muitas questões que requerem o controle de constitucionalidade estão dirimidas. E vamos assistir, então, à fundamentação complementar de tudo isso que eu expliquei agora. Bom, como você viu, decisão do Gilmar tirou o poder do Senado e abriu uma crise institucional, supostamente, não é? O ministro restringe a PGR e propôs o impeachment de ministro, e o Congresso reage contra o STF. E aí esse Davi Alcolumbre, que vinha permanecendo nas sombras, não é?
ele é a famosa eminência parda do país, porque tem muito poder, ele controla o Senado, e aí começou a fazer exigências de que o Lula nomeie para o STF quem ele quer, porque ele quer um candidato do STF, um ministro do STF, do Parlamento, do Congresso, na Suprema Corte, o que não cabe. Não cabe em nenhum país. Nesses 132 países que eu citei, é a mesma coisa. A última palavra é a Suprema Corte e a eleição para chegar até a Suprema Corte, com algumas variações, é sempre do Estado, sempre do Poder Executivo, com a aprovação do Parlamento. Mas os bolsonaristas veem blindagem do STF nesse anti-empenho da direita ao Senado. Na verdade, a ideia da ala da direita é eleger mais candidatos de extrema-direita ao Senado para poder derrubar ministros do Supremo. A PEC da blindagem foi outra tentativa de impedir, minha amiga, meu amigo, que o STF use as atribuições constitucionais contidas no artigo 102 da Constituição, que determina que o controle de constitucionalidade é do STF, que a última palavra sobre cada lei que for aprovada no país e para processar parlamentares, presidente da República, outros magistrados, é sempre do STF. Sempre. O STF é, como em qualquer organização humana, aquele que dá a última palavra, porque sempre tem que ter alguém para dizer, olha, vai ser assim. E é por isso que o STF é um colegiado com indicados pelo poder popular e conferido ao poder executivo e com o poder legislativo chancelando a decisão do executivo. É simples assim, não é? Aqui você tem no Senado, eles sabem muito bem, o Alcolumbre sabe, todos os bolsonaristas sabem que a última palavra, minha amiga, meu amigo, é do STF. Aqui é uma matéria do Senado, tá? Nascimento do controle de constitucionalidade judicial, que diz que a fiscalização judicial da constitucionalidade é uma contribuição dos Estados Unidos para o mundo. O controle da constitucionalidade dá à Suprema Corte o direito de dar a última palavra, nasceu por uma decisão dos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo. Você vê que a jurisdição constitucional é uma combinação dos modelos americano e europeu. Então, tudo isso está falando a mesma coisa, todos esses textos legais, que é do Supremo a última palavra. O Gilmar atrapalhou os planos do bolsonarismo nas eleições de 2026, que tentam fazer uma maioria de qualquer forma no Senado e chegar lá eles vão ficar derrubando o ministro do Supremo quantas vezes eles quiserem. Você acha possível uma coisa dessa? Se algum deles roubar, estuprar, matar, e o STF quiser colocar na cadeia, porque só o STF pode fazer segundo a Constituição, eles vão lá e derrubam o ministro que propuser isso e os ministros que propuserem isso. É uma PEC da blindagem 2.0 que eles queriam aprovar para 2027. Né? É um golpe. O Senado reagiu através do Alcolumbre porque esse sujeito ele quer poder. Ele tem poder, ele sabe que ele confrontar o Estado, o governo Lula, não é o caminho, então ele fica no meio. Ele joga de um lado, joga nos dois times. Né? A blindagem ou autodefesa. O recado de Gilmar na DPF sobre impeachment. Entre blindagem impossível e vulnerabilidade total impeachment, o ministro escolheu o caminho sinuoso. Não é? E os efeitos da blindagem que estão sendo ditos por aí são muito diferentes daquilo que é o fato. O STF impediu um golpe e mesmo assim vai ser possível derrubar ministros do Supremo. Mas o Procurador-Geral da República é que vai ter que fazer esse pedido. E veja, hoje o Procurador-Geral da República é
mais alinhado com um pensamento legalista sobre o país. Amanhã pode ser outro, né? Porque quem indica o PGR é o presidente da República. Só que aí vai ter que passar pelo Senado e também vai ter que ter, sempre que quiser o impeachment de um presidente ou de um ministro do Supremo ou do Procurador-Geral da República, vai ter que ter crime de responsabilidade. Senão, não rola. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.